Oi, meu nome é Thiago e hoje eu vou apresentar um trabalho de Direito Constitucional junto com os meus amigos Hugo e Pedro. Nosso trabalho é um breve resumo histórico sobre a Constituição de 1946, que marcaria a redemocratização do país no regime pós-Estado Novo. A nossa história começa na Segunda Guerra Mundial, quando Vargas decide apoiar os aliados na guerra. Isso fez com que Vargas perdesse um importante apoio político na época, além de fazer surgir em 24 de outubro de 1943 a chamada Carta dos Mineiros, que foi um documento assinado por diversos intelectuais da época, apontando a contradição entre a política externa e interna vigente no país. Pois enquanto Vargas lutava ao lado dos aliados que lutavam contra a ditadura fascista e nazista, a Constituição brasileira da época era altamente influenciada pela Constituição fascista. Mas é claro que Vargas não se deixaria sair do poder tão facilmente, pois em 29 de outubro de 1945 ele tentou nomear o seu irmão Benjamin Vargas para chefe da Polícia do Distrito Federal e nomeou João Alberto como prefeito do Rio de Janeiro. As atitudes deixavam claro que Vargas queria continuar no poder. Sendo assim, no mesmo ano, ele foi expulso pelas Forças Armadas, a comando de Dutra e Goiás e Monteiro. Linhares Dutra praticou importantes atos enquanto esteve na presidência do Brasil, como, por exemplo, a revogação do artigo 177, que permitia a aposentadoria ou reforma compulsória de funcionários civis e militares, exclusivo juiz do governo. E também a extinção do Tribunal de Segurança Nacional e a revogação do estado de emergência. A extinção do Conselho de Economia Nacional e também a revogação do parágrafo único do artigo 96, que permitia o esvaziamento de efetividade das decisões do STF com relação ao controle de constitucionalidade. E com isso estava oficialmente marcada a redemocratização do país, com uma nova Constituição que abominava expressamente todo o autoritarismo contido na Constituição anterior de 1930. A Lei Constitucional nº 13, de 12 de novembro de 1945, deu ao Parlamento, que seria eleito em 2 de dezembro do mesmo ano, poderes para a elaboração da nova Constituição da República. A Assembleia Constituinte foi instaurada em fevereiro de 1946, vindo o texto a ser promulgado em 18 de setembro de 1946. Marcava-se assim a redemocratização. A Constituição promulgada no ano de 1946 marcou a redemocratização da nação brasileira, trazendo de volta os ideais iluministas liberais. Isso aconteceu essencialmente por conta do fim da Segunda Guerra Mundial, que fora uma guerra entre fascismo e democracia liberal. Portanto, dado ao término desse conflito e a vitória da democracia liberal, seria completamente destoante se o Brasil continuasse como uma ditadura fascista. Portanto, foi-se necessário mudar a Constituição. A principal ideia defendida na nova Constituição foi essencialmente o retorno da tripartição dos poderes, sendo, portanto, separados entre executivo, legislativo e judiciário. O legislativo sendo a Câmara dos Deputados, com a votação proporcional de 4 em 4 anos. O judiciário voltaram ao normal com a redemocratização e era dividido nos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recursos, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais e juízes e tribunais do trabalho. O poder executivo voltara ao normal também, com eleições diretas de 5 a 5 anos para presidente e vice-presidente, sendo que o vice-presidente exercia também poder sobre o Senado. A Constituição de 1946, além de trazer de volta alguns aspectos da Constituição anterior ao Estado Novo para redemocratizar o Brasil, ela também trouxe princípios novos, tais como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ao estabelecer que nenhuma lesão do direito individual poderá ser privada da justiça. Também criou regras para partidos políticos, mas em suma vedou a pena de morte, uma característica humanitária que não era hegemônica no século XX, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial. As principais características da Constituição de 1946 foram características antagônicas da Constituição anterior, ou seja, a da Constituição do Estado Novo, e elas foram feitas exatamente para impedir características fascistas e para redemocratizar o Brasil. E foram essas características: a igualdade de todos os brasileiros, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a abolição de censura e estabelecer a liberdade de manifestar opiniões e ideias.
garantir liberdade de culto, estabelecer o direito à ampla defesa, o retorno do habeas corpus e também o direito à propriedade privada, ou seja, são todas pautas iluministas e são, em suma, características de uma democracia liberal.